Outro assunto chocante, né, Lupato, agora? Vamos a outro assunto chocante. Primeiro, trazer aqui um posicionamento do advogado-geral da União, o Jorge Messias, que pediu que a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia identifique as redes de desinformação sobre a ilha de Marajó, no Pará. Segundo ele, o governo federal está empenhado em investigar as denúncias sobre um esquema de tráfico humano e exploração sexual e infantil. Isso porque nos últimos dias uma cantora fez sérias acusações em um programa de competição musical, disse que existe uma rede de pedofilia na ilha de Marajó, no Pará, que há tráfico de órgãos também na região. E aí, junto com isso, muitos artistas e influenciadores digitais divulgaram um material sobre um suposto aumento de violência no arquipélago. De acordo com o governo federal, essas informações são falsas. Em 2020, a então ministra e hoje senadora Damares Alves afirmou que recebeu relatos de mutilação e tráfico de crianças para exploração sexual na ilha de Marajó. O Ministério Público Federal solicitou os dados para a parlamentar, que declarou que essas denúncias eram baseadas em informações e não em provas. Nessa ocasião, o MPF alegou fake news e exigiu uma indenização de 5 milhões de reais para os moradores do arquipélago, além de uma retratação formal de Damares Alves, que então era ministra. Agora, todas essas denúncias e muitos casos estão aparecendo, e principalmente no âmbito digital, né, Sabino? E é por isso que a gente precisa sempre focar em quem faz um trabalho sério. Por isso nós procuramos a superintendente da Childhood no Brasil, Eva Dengler, a Childhood, que é uma das instituições mais sérias do mundo no combate à violência infantil. Faz um trabalho absolutamente primoroso em relação a isso. Dona Eva Dengler, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Vitor. Bom dia. Eu gostaria primeiro de saber da senhora, a senhora tem informações, porque agora essa polêmica se tratam de informações falsas ou verdadeiras. Como é que a Childhood acompanha o que está acontecendo na ilha de Marajó, por favor? Bom, é muito importante, né, a gente entender esse contexto que a gente está vivendo no momento. A gente sabe que o complexo e o arquipélago de Marajó é um complexo que tem, historicamente, né, desafios sociais muito grandes de desigualdade que já foram falados e são corretos. Existem, sim, situações de violências e situações até mesmo de casos de abuso e exploração sexual. De fato, esses casos acontecem. Agora, da maneira como eles foram trazidos, né, da maneira como eles foram expostos, eles colocam toda a população do complexo de Marajó, né, do arquipélago, numa situação extremamente estigmatizada, extremamente fragilizada e extremamente dura para algo que a gente sabe que precisa de uma ação estruturante, né? Então, o que a gente pede, né, no primeiro momento, é esse cuidado com as questões sensacionalistas, né, com esse oportunismo que existe quando saem algumas notícias de se criar uma situação muito maior do que aquela que, de fato, daquela população precisa, né? Não está se resolvendo com isso que está se fazendo a situação dessa população. Está só se agravando o estigma sobre uma região e sobre um fenômeno que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é nacional. Ele não acontece apenas naquela região. Importante declaração da senhora para que a gente dê o tom certo nessa cobertura jornalística e que a gente diga efetivamente o que está acontecendo de acordo com a credibilidade que tem a Childhood. O que efetivamente a gente pode dizer que acontece ali na ilha do Marajó e que seja diferente daquilo que acontece no resto do Brasil? Há uma concentração de casos de violência infantil ali ou não? O que está acontecendo efetivamente na ilha do Marajó, por favor? Veja, como já foi trazido até por alguns relatórios, né, de visitas que o próprio governo federal fez recentemente, aí no ano passado, a essa região do Marajó, e por nós também, que já temos aí algum contato há muitos anos com essa região, existem ali um conjunto de fatores, né, que levam a uma grande vulnerabilidade de crianças e adolescentes.
das crianças e adolescentes de maneira geral. A primeira delas é do ponto de vista social, né? A gente tem hoje uma situação de desigualdade social que se intensifica naquele território. A gente tem hoje um estudo de que parte dos municípios, né, do arquipélago do Marajó estão entre os que têm os mais baixos índices de desenvolvimento humano, né? Isso se deve a uma situação econômica totalmente desfavorável naquele território, se deve ao fato de nós termos uma questão geográfica muito complexa, é um território muito vasto, muito grande, com grandes dificuldades de acesso de uma localidade a outra, né? As distâncias são muito grandes, precisam ser percorridas por barcos, né? Então existe um desafio natural, né, que eu diria que é geográfico e estrutural daquela localidade, que de fato acontece. E se a gente atrelar isso, né, a um desafio de isolamento social e dificuldade econômica que o território tem, e a gente traz isso junto com questões culturais, lembrando, né, que a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela tem origens multicausais. Do ponto de vista cultural, a gente está falando no Brasil, muito forte, a presença do machismo, a questão da naturalização das violências de uma maneira ampla no país, isso não é só naquela região. A questão da violência contra a mulher, que a gente acompanha a nível nacional, acontece ali também e acaba refletindo sobre a vida das crianças, né? A própria questão da falta de possibilidade, né, que essa população tem de ter acesso a serviços públicos e políticas públicas necessárias, faz com que tudo isso se intensifique. E se a gente junta isso com o fato de que a gente tem uma situação econômica vulnerável, a gente tem uma situação, vamos dizer assim, de ausência mesmo, em alguns lugares, até de políticas públicas estruturadas, a gente vai ter um território que naturalmente apresenta indicadores de vulnerabilidade muito grandes e que vão ser um risco para nossas crianças e adolescentes, não apenas para o abuso e para a exploração sexual, mas para um conjunto de violações de direitos. Nós temos que falar da ausência da educação ali, da ausência da saúde, da ausência até mesmo de qualquer tipo de entretenimento, vida cultural, esporte. Não existe nada ali para aquelas crianças e adolescentes por outras razões, até estruturais e geográficas do território. Então, a gente tem que pensar que tudo isso faz com que há necessidade de todos nós, né? Governo federal, estadual, municipal, sociedade civil, a gente se juntar, né, para olhar para esse território de maneira mais, vamos dizer assim, direta e entender, olhando para o diagnóstico daquela realidade, olhando para as estruturas que existem ali, como nós podemos construir caminhos que vão gradativamente transformar a realidade desse território. Dona Eva, só para emendar, está bastante clara essa situação social, educacional. São problemas seríssimos também, Problemas seríssimos, sem dúvida nenhuma, que não justificam, mas contextualizam a situação do que acontece na Ilha do Marajó. Mas essa violência, nesse grau contra as crianças, chegar a tráfico de pessoas, a tráfico de drogas, prostituição infantil, isso efetivamente tem acontecido num número significativo proporcional à população da Ilha do Marajó? Olha, a gente, como você sabe, a exploração sexual e também o tráfico de pessoas são crimes extremamente subnotificados. O que se tem hoje de dado, né, da Secretaria de Segurança Pública do Pará, de maneira ampla, é que existem ali 5 casos por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes que chegam aos serviços e são registrados. 5 casos por dia? Na Ilha de Marajó? No Pará, no estado do Pará. Uhum. No Pará, enquanto estado. A gente não tem, eles não têm ainda dados abertos aí de todos esses municípios. A gente tem que lembrar que esses registros, eles são locais. A gente não tem hoje um sistema que reúne as informações de todos os municípios, né? Isso é uma coisa a nível Brasil que é deficitário. Então, a gente tem uma questão aí de olhar caso a caso, né? A gente precisaria olhar para o município de Breves, o município de Melgaço, o município de Anajás, enfim, olhar para todos esses municípios individualmente e levantar essas informações. Mas o que nós sabemos por visitas anteriores a essas regiões, e vários estudos que já foram feitos por outros especialistas também, é de que esses dados não chegam, né? Não chegam na rede de atendimento e que a gente não tem
cultura de denúncia. Tá? Ela não existe. Não existe não só lá, né, gente? Vamos pensar, isso é Brasil. E sempre lembrando que tudo que a gente fala da exploração sexual está sendo tão colocado ali no Marajó, você falou da conexão com a prostituição, com o tráfico de pessoas, com o tráfico de drogas, isso acontece no Brasil inteiro. Não é apenas ali. A gente tem que entender, a Polícia Rodoviária Federal é parceira da Childhood no projeto Mapear, e a gente tem verificado cada vez mais a conexão da exploração sexual a nível Brasil, em todas as BRs, com o crime organizado. Seja com o tráfico de drogas, seja com a questão da venda de armas, enfim, todas as questões que são roubo de carga nas estradas. Então, é muito comum essa conexão, tá? Ela não é diferente naquele território. O que é diferente naquela região? É a dificuldade de identificação pela vastidão do território, pela dificuldade geográfica, pela dificuldade de acesso, né? Então, como isso não está tão exposto, e as populações ribeirinhas estão em comunidades menores, a sensação que a gente tem quando a gente encontra ali um caso como já foram alguns expostos, através de várias reportagens, é de que aquilo se torna uma coisa ampla, mas a gente tem que entender que isso faz parte do país inteiro. Se você olhar para outras regiões do país, você vai encontrar também casos como esses em outros estados. Agora, dona Eva, me chamou a atenção na fala da senhora, que contextualizou muito bem qual que é a realidade da população na ilha de Marajó, no Pará, que a situação é muito vulnerável para essa população. Tem o menor IDH municipal do Brasil e que esse sensacionalismo que está sendo utilizado principalmente pelas redes sociais de forma irresponsável só prejudica essa população. Como que está prejudicando? Porque ao invés da gente olhar, né, e pensar de que a gente precisa dar uma resposta para aquela região de maneira realmente cuidadosa, entendendo todo o contexto histórico de como essas situações vêm se formando naquela região, entendendo a situação também da presença de povos tradicionais ali, entendendo que tudo isso precisa ser compreendido, entendendo a cultura local dessa comunidade, para a gente poder dialogar com eles de forma a eles entenderem os direitos de crianças e adolescentes e a não violação desses direitos, há necessidade da gente se aproximar. A gente não pode tratar o Brasil, né, da mesma forma em todas as questões. Ali há uma situação de grande vulnerabilidade que, se a gente só trouxer o sensacionalismo do problema, é como se a gente estivesse acusando toda aquela população daquela situação, como se todo mundo estivesse fazendo aquilo, e nós não trazemos uma resposta, né? Eu acho que o nosso papel enquanto sociedade é, diante de problemas tão desafiadores como os que existem, né, na região do Marajó, é a gente unir os nossos esforços, unir a nossa rede de proteção, como a gente fala aqui na Childhood, unir todos os entes que podem fazer a diferença ali, pensar entender a realidade local verdadeiramente e desenhar caminhos para a solução. Acho que essa é a grande diferença. É lógico, isso que a senhora está falando faz todo sentido e essas questões sociais precisam ser enfrentadas prioritariamente. Agora, no curtíssimo prazo, há uma questão policial a ser enfrentada também, que precisa rapidamente de uma atitude concentrada ali. A senhora concorda? Veja, a polícia tem um papel extremamente importante de investigar casos, né? Isso não cabe à sociedade civil, então, e não cabe também aos órgãos da rede de proteção do governo, isso faz parte, de fato, da polícia. Há necessidade de uma investigação local a respeito dessas situações. E há, com certeza, né, uma força que já vem sendo pensada na região norte com relação à questão de segurança, né? A gente tem participado aí de várias discussões a nível federal na questão de pensar em caminhos mais seguros, uma política de segurança para a região norte, porque ela, justamente pela grande vastidão territorial que ela tem e pela grande dificuldade que há, né, de acesso às populações e tudo mais, isso precisa ser pensado de uma maneira diferente do restante do Brasil. Então, há necessidade da gente fazer isso, há necessidade da gente mobilizar não apenas a polícia, mas também a rede de serviços, né, assistência social, saúde, conselhos tutelares, conselhos municipais da criança e do adolescente, o próprio Ministério Público, todo mundo junto ali para conseguir
traçar, né, uma estratégia que faça diferença para aquele território. Sem dúvida. E de minha parte, talvez o Lupato tenha mais alguma questão, mas de minha parte, para encerrar, só destacar um ponto da sua fala hoje durante a entrevista, de que a prostituição infantil em várias das estradas brasileiras, em vários pontos do país, está sendo coordenada, vamos chamar assim, patrocinada de alguma forma pelo crime organizado, é isso? Veja, tem uma conexão grande. Eu queria só esclarecer uma coisa antes, que é a questão do termo que você trouxe, que é prostituição infantil. A prostituição infantil, ela não existe. O que existe é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E por que é importante a sociedade entender essa diferença? A prostituição no Brasil, quando exercida por alguém maior de 18 anos de idade, não é crime, é uma profissão. E como tal, ela não deve ser colocada em pauta aqui, né? A prostituição, ela é uma profissão reconhecida e as pessoas têm o direito de atuarem nessa profissão. O que é importante a gente compreender para todos nós, né, que estamos aqui discutindo esse assunto? Quando isso acontece com uma pessoa menor de 18 anos, que está no ambiente da prostituição, que está sendo oferecida como um programa sexual, isso é exploração sexual, isso é crime, né? Isso é violação de direitos dessa criança ou desse adolescente, e é responsável por esse crime tanto quem compra este serviço, quanto quem está facilitando que ele aconteça. Porque muitas vezes a gente tem que entender que há intermediários, né, no meio desse processo que facilitam a chegada da criança ou adolescente sendo oferecida como um programa sexual. Então, quando a gente olha para esse fenômeno de exploração sexual de crianças a nível Brasil, as estradas brasileiras, historicamente, a Thiago tem inúmeros estudos sobre isso, há mais de 20 anos a gente atua nessa área, ela tem uma realidade que é a presença de crianças e adolescentes sendo oferecidas como programa sexual em estradas brasileiras. Isso é absolutamente confirmado, estatisticamente estudado, a gente tem até pesquisa científica já hoje, de mais de várias edições de pesquisa mostrando isso. Como é que isso acontece? Claro que muitas vezes essa oferta ela acontece de forma independente, que eu quero dizer, alguém da família leva a criança para a oferta de um programa numa rodovia, num ponto de parada, num local que tem bastante público, na área de um restaurante. Isso é muito comum. Mas, além disso, você tem hoje confirmado, inclusive com estudos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o fato de que muitas vezes essas crianças elas são aliciadas, são sequestradas, são compradas, ficam dentro da estrutura do crime organizado, seja do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, que é muito comum, né, a nível de rotas no Brasil. E essas crianças estão nestes locais de parada como se fossem um chamariz. Então, alguém deixa ela ali circulando no espaço, no pátio de um ponto de combustível, de um estacionamento de caminhões, para que ela seja um chamariz. E ela, ao conversar com alguém que ela abordou, seja de um caminhão, de um ônibus ou de um carro, ela verifica a situação daquela pessoa. No caso dos caminhões, a gente tem vários relatos de caminhoneiros dizendo, olha, eu fui abordado, descobriram qual era a minha carga e eu falei alguma coisa a respeito disso de maneira meio inconsciente para uma criança e no dia seguinte eu fui assaltado. Né? Então, assim, é muito comum essa conexão que existe, sim, entre o crime organizado, né, em alguns aspectos, e essa presença de crianças nas estradas do Brasil. 10h55, nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a superintendente da Childhood Brasil, Eva Dengler. Muito obrigado por esclarecer essa situação e contextualizar tão bem a realidade da região da Ilha de Marajó, no Pará. Um abraço para a senhora, boa semana. Obrigado. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de trazer as informações. 10h56.